que a nossa conexão caiu. Vou convidar aqui de novo a doutora Odalis, nossa convidada da noite. Vou convidar novamente. Oi, doutora. Voltamos. Não sei o que Caiu. aconteceu. Caímos, mas... Caímos, mas voltamos. Já chamei o Sim. doutor Eduardo aqui novamente. É Também. assim, com emoção é melhor. Caiu, doutor, voltamos. Vamos nessa. Então vamos lá, gente, né? A gente sabe que a cardiologia, né, ela avançou muito em tecnologia, nos tratamentos. E hoje a gente está aqui com vocês, que são dois médicos renomados, né? Dois cardiologistas aí, que decidiram ampliar a visão de vocês, né? Através dessa formação que é a pós-graduação em medicina integrativa, aqui do grupo da doutora Clarice e do doutor Eugênio. E aí eu vou fazer uma pergunta e aí vou começar com a doutora Odalis e depois você responde também, o doutor Eduardo. Como que é para vocês, né? Como que vocês se sentiam antes de fazer essa pós? Vocês achavam que faltava alguma peça nesse quebra-cabeça aí na hora de atender aí os pacientes no consultório, na área de vocês? Então, querida, eu sempre estava buscando algo, né? Então, desde que eu comecei na minha graduação, né, comecei com cardiologia, algo que eu me apaixonava, cardiologia, fisiologia cardíaca, enfim, a fisiologia da inflamação, da insuficiência cardíaca, foram coisas que me conquistaram quando eu comecei a estudar. Mas é aquela coisa, nunca tinha o resultado que eu queria. Nisso eu conheci a medicina esportiva e falei, bom, eu mando para o exercício e volto lesionado, vou fazer medicina esportiva para complementar. E comecei a medicina esportiva. Eu tinha essa sensação de que algo faltava, mas não sabia onde estava aquele algo. Até que minha filha pequena, eu tive uma doença autoimune e minha filha nasceu prematura. E daí começamos uma zaga, né? Resolver os problemas da minha vida. E foi através dos problemas dela que eu encontrei esse universo que é a medicina integrativa. Então, esse universo enorme, então foi na busca de ajudar a minha família, de ajudar a minha filha, de dar a melhor qualidade de vida, de dar uma perspectiva, de dar uma solução e até a vida, porque em alguns momentos eu achei realmente que ela fosse falecer. E anos se passaram, estamos aqui, minha filha tem 14 anos agora, e nesse transcurso, da minha formação, fui conhecendo pessoas incríveis, fui fazendo várias pós relacionadas à área, e culminei a última pós-graduação que eu fiz, foi da doutora Clarice e doutor Eugênio, um casal que eu admiro muito, e eles foram juntar todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido nesses anos, em várias outras pós, que cada uma tocava um assunto, e dentro da pós-graduação da doutora Clarice, eu consegui vislumbrar melhor e conseguir integrar tudo que eu já tinha aprendido, tudo que eu já tinha percorrido de caminho. E uma vez eu falei com a Clarissa, né, não sei se ela está ouvindo, e quando eu fui fazer aula prática em Berlândia, e eu falei assim, o que mais me cativou quando eu te conheci para conhecer a pós-graduação, foi saber que tinha outra pessoa, que até então eu não conhecia muitas, que já oferecem os mesmos tratamentos que eu tenho no consultório. E às vezes é até difícil conversar, porque o meu professor de ortomolecular, ele só sabe suplementação. O meu professor de fisiologia hormonal aplicada, só sabe hormônio. E era cada um numa parte. Minha professora de nutrigenética só sabe de genética. Entende? E aí, quando eu vi a Clarissa tinha reato, a Clarissa tinha bem, a Clarissa passei, a Clarissa eu usava o raio, eu usava tudo que eu já usava, eu fiquei tão contente, falei assim, agora sim encontrei o meu lugar. E foi isso, assim. E aí foi cuidado todo, né? Foi cuidado em todo, né? De entender que todas essas pós-graduações que eu fiz agora tinham mais, sabe? Ficou mais arrumadinho, mais certinho.
tinha um início, um meio, um fim, um porquê de cada coisa. E o mais incrível foi o doutor Eugênio, que com essa bioquímica pesada dele, ele consegue ainda juntar mais as informações, os conhecimentos. Então, assim, sou muito grata por ter conhecido essa pós-graduação da doutora Clarice, e mais grata ainda que, através dela, agora nós vamos poder compartilhar todo esse caminho de uma maneira mais unida, né? Justamente. Isso Aí que tudo fez passa a toda se a diferença. conectar, né? Tudo, né? Tudo faz sentido agora. E aí, doutor Eduardo, como é que foi? Doutor Eduardo é meu conterrâneo, né? Ah, tá bom. É, como é que foi, para você aí? Como é que você encontrou a medicina integrativa? Como é que era antes? Como que Ah, era o seu olhar? uma vida de estudo. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu fiz química antes de fazer medicina. Sou apaixonado com química. E eu sempre disse que durante o curso, é, eu, ao transcorrer do curso de medicina, eu sempre disse que aquilo que estava deficiente, em um determinado momento da minha vida profissional, eu gostaria de sanar. Então, eu fiz depois que eu formei, eu fiz uma formação sólida. Eu tive, além das residências de cardiologia, ecocardiografia, clínica, fiz também uma formação internacional, fiz um fellowship pelo American College, sou membro titular do College americano e europeu. E, mas eu sempre falava que faltava gestão, então eu fiz curso de gestão. E como eu tinha feito química e sempre fui muito curioso com a questão bioquímica, eu via que existia um momento na medicina em que havia muita suplementação, muito uso de hormônio, a coisa é tudo muito é, desorganizado. E aí eu tive o carinho de pesquisar e vi que dentro da medicina integrativa existia, em toda a área, existia um grupo que estava fazendo uma coisa muito séria, com estudos, com elegância Baseado em e ciência mesmo, né? baseado em ciência. E eu entendi com pacientes em comum, né, que havia obtido cura, inclusive em processo de câncer, que existia, né, um grupo muito sério, que no caso seria a Clarice e o Dr. Eugênio. E aí comecei a pesquisar sobre o curso, né, a possibilidade. Aí eu ainda tive a grata surpresa de encontrar, né, a doutora Clarice, que a gente ama de paixão, e o doutor Eugênio, que é um PhD, é um médico, e Mestre com mesmo, né? mestre doutor, PhD em bioquímica, né? Que poderia fechar aí vários curtos-circuitos aí que no curso de medicina não deu para fechar. E para poder tentar agregar na minha prática clínica, é um tratamento aos meus pacientes, que eu faço isso de uma forma muito tranquila, muito pormenorizada, de uma medicina Essa bem seria bom. feita, né? Uma medicina em que eu posso agregar aquilo que tem da medicina integrativa, aquilo que eu acho que, com as ferramentas que eu tenho hoje, fazer da melhor forma possível. Acho que eu fui super feliz, porque além dos dois conhecidos, são vários professores, referências, e a possibilidade de ter estudado, aproximado do grupo. E eu vejo hoje na minha prática clínica várias situações que nós vamos conversar aqui ainda hoje sobre isso, que foram extremamente válidas para a minha prática clínica do dia a dia. Até falando sobre isso, né, doutor? Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente, né? Qual foi, assim, o primeiro momento que você percebeu no consultório, né? Esse olhar mudou? O que que realmente passou a ser feito diferente, depois da formação? Dentre tantas coisas que nós temos oportunidade de aprender durante o curso, e como eu particularmente eu era um completo leigo em matéria de medicina integrativa. Então, por isso eu resolvi estudar. Deixa eu entender qual é a seriedade desse curso, como isso é feito, se isso é só um curso para poder ensinar a passar suplemento, ou se realmente eu vou poder aprender algo válido. Porque
eu estava ali dentro da caixinha da medicina tradicional, né? E buscando doença e dando remédio. E para mim já foi, Uhum. da primeira aula, para mim já foi impactante. A aula que o doutor Eugênio começa a mostrar os viés de interesse da indústria farmacêutica, em que há uma baixíssima pesquisa e investimento em saúde e uma busca constante, né, da doença e a busca do remédio. Por que não buscar a saúde? Uhum. E com isso aí eu pude, né, trazendo, entendendo, e eu acho que uma das coisas que eu fiquei extremamente grato, assim, feliz no início de já começar a aplicar, foi o momento que eu comecei a entender o terreno biológico, né, de entender realmente que todos nós temos um terreno biológico, que isso tem que ser bem cuidado, que isso tem que ser bem trabalhado. E eu sempre brinco que eu tenho um laboratório ótimo, que é um laboratório sensacional, esse laboratório sou eu, que eu vi a minha saúde também se transformando à medida que eu estava aprendendo. Eu estava vendo que o que de errado eu vinha fazendo. A gente começa a discutir, entender que de um uso indiscriminado de antibiótico, há todas as possibilidades que nós podemos ter de ferramentas integrativas do dia a dia, e que aí, de uma forma bem natural, eu fui colocando isso na minha prática, né? Eu não sou aquele médico integrativo que de cara já tinha aprofundadamente sabia o que era um REAC, que era, né, toda tecnologia que também vem envolvida nessa ciência, né? Não sabia nada de sistema redox, não sabia muito pouco de suplementação. Até então, vitamina para mim servia realmente era para engordar. E aí, humildemente, eu fui quebrar a cara, né? Vi que realmente eu tinha muita coisa para aprender, muita coisa para estudar, né? E maior prova disso foi a mudança de saúde, a mudança de saúde da minha casa. E o mais gostoso é você ver também depois, ver a mudança de saúde dos seus pacientes, que acho que isso para todo médico, né, Odales, é Com maravilhoso. certeza. Quando você vê o Não, paciente chegar melhor, né, você vê que você está conseguindo agregar aquilo que você aprendeu para os pacientes, é maravilhoso. a transformação de vida é um alimento para nossa alma, sabe? Ver as pessoas Exato, mudando o jogo, mudando a perspectiva de vida, mudando a família, mudando tudo, assim. Eu acho que aquilo é incrível. Eu acho que isso que o médico veio fazer, né? Realmente a não fazer mal e fazer o bem, né? Então é muito, muito, muito gratificante, sabe? E hoje realmente eu não vejo como podemos enxergar um coração, né? Concorda, Eduardo? Um coração sem um corpo, sem os dentes, sem os olhos, sem um exato. cérebro, sem um intestino, sem um pâncreas, tudo tem relação. Então, não, essa segmentação da medicina talvez foi necessária em algum momento, mas ao mesmo tempo, será que até que ponto aquilo, né, especialista ortopedista na mão direita, no dedinho pequeno da mão direita, ele pode ter sido benéfico, né, essa segmentação da medicina, em algumas áreas talvez, mas eu acho que voltar ao todo é a melhor solução. Conectar isso tudo, né, Eduardo? O que você Exato. achou nisso tudo? Eu acho que é isso mesmo, essa possibilidade da gente trazer esse transcorrer por várias áreas da medicina, que durante nossa graduação temos possibilidade de discutir desde exames extremamente sofisticados inclusive métodos propedêuticos de diagnóstico que ainda nós nem temos no Brasil, desde coisas do nosso dia a dia. E a partir do momento que você tem uma visão integrativa, eu falo que na curva de formação do médico, ele tem vários momentos de ganho de conhecimento, né? Eu acho que a medicina integrativa, ela vem e consegue fechar muita coisa, ela consegue te ajudar na questão do pensamento bioquímico, na questão de suplementação, você poder raciocinar novamente sobre a propedêutica, sobre o tratamento. Então, eu acho que de alguma forma, aquele médico que gosta de estudar e fazer uma medicina, uma ciência, Que ele travou, hein? Acho que sim. Mas É. quando
você vai estudando, né, essa fisiologia toda, né, integrando o corpo, que às vezes uma substância que na imunologia é chamado de citocina, na neurologia é chamado de neurotransmissor e na endocrinologia é chamado de hormônio, que é a mesma coisa, né? Esse integrar é isso que movimenta e faz a diferença na vida das pessoas, né? Então, hoje, quando você percebe, por exemplo, o paciente entra já só de olhar o andar, às vezes graves problemas ortopédicos, coluna torta, perna desviada, você já sabe que esse paciente vai ter problemas cardiovasculares. Por quê? Porque os nutrientes relacionados à parte ortopédica, eles têm muita correlação com os nutrientes que têm relação com a estrutura cardíaca, com o bem-estar das artérias, elasticidade muscular. Então, as coisas vão caminhando juntas. E é assim que a gente vai compreendendo que não tem como deixar um coraçãozinho separado do resto do corpo. Então, que a cardiologia não pode deixar de olhar o resto do corpo. Eu sei que o foco pode ser aquele, mas a gente tem que olhar o paciente como um todo. Não tem outra solução. Né? Um pensamento aumenta a pressão. Então, assim, será que a gente tem que ajudar a organizar os pensamentos, a melhorar a ansiedade, organizar a agenda, a poder administrar o estresse? Será que uma adrenal destruída pode contribuir para atrapalhar a tireoide e ambas as duas atrapalhar a função cardíaca? Então, esse conjunto todo que a gente não pode deixar de olhar. Né, Eduardo? Você voltou? Que bom. Voltei. A gente Eu sabe também que caí assim, né? Eu Vai, eu levanto, só vai tenho embora. 15 minutos de Instagram por dia, meu Instagram me derrubou aqui. Já voltei. Claro. Que eu então, ótimo, adorei. a gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas têm muita relação, né, com a inflamação crônica, com o metabolismo, né, com o estilo de vida. E por que vocês acreditam, por exemplo, que esses temas ainda são pouco explorados na formação tradicional? Eu Eu particularmente, eu te falar. particularmente acho que a ciência tradicional, a medicina tradicional como ela é feita, ela é muito boa quando se tem a doença, se faz o diagnóstico da doença, você tem boas armas e recursos terapêuticos, Para tratar. medicamentosos, para Uhum. tratar. E dentro daquele viés que eu falei, que o doutor Eugênio dá uma aula magna para a gente aí, ele mostra claramente que não tem aquela situação de pesquisa em saúde, né? Como se fosse muito pouco pesquisado aquilo que não se deixar adoecer, né? Então, acredito que a partir do momento que você começa a estudar aí um terreno biológico, um estresse oxidativo, começa a entender essa base bioquímica da doença, aí você vai de encontro a entender realmente uma oxidação do colesterol, como é feita uma formação da placa, a importância de uma homocisteína, a importância de uma lipoproteína oxidada, partículas mais densas. Você vai começar a fechar várias situações que aí sim você vai entender o tanto que a medicina integrativa é importante e tem um vasto campo de atuação para se evitar de chegar na doença. Uhum. E eu acho, às vezes, você perguntou, né, por que a gente acredita que não é mais falado a respeito, né, dentro das formações tradicionais. Eu acho que é um mix de coisas, né? Deste próprio desconhecimento, em alguns pontos, em algumas partes, né? Falta da pessoa desconhecer o assunto, e a falta de interesse da indústria farmacêutica, já que é um assunto muito enorme, né? A oxidação, oxirredução, Uhum. essa coisa toda, não é uma coisa simples, né? É muito complexa, com muitas variáveis, então dificulta um pouco a passagem do conhecimento. E há desinteresse porque se existisse um remédio para deixar todo o corpo antioxidado, né? Aí seria discutido para caramba. Mas como não existe um remédio, um medicamento, uma patente que possa prometer isso, então, consequentemente, não é algo extremamente divulgado, então a gente não sai do lugar, né? Porque não há interesse monetário, diga-se de Uhum. passagem. Às vezes, lamentavelmente, né, a indústria não vem
Eles veem negócio, nós não veem coisas pessoais, né? E são muitos fatores, né? Mas quando você começa a estudar, você percebe que tudo faz muito sentido. E Por que 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 a indústria, também, Odalis, por que que a indústria vai investir numa metilação da cadeia do um carbono, sendo que para você baixar uma homocisteína, sendo que com três vitaminas, você consegue controlar um fator de risco, né, importantíssimo, que é baixar uma homocisteína. E como isso é muito barato, qual o ganho, né, o viés da indústria farmacêutica? Não que eu seja contra eles ganhar, mas eles não vão ter um não, ganho, né? Então, por que que eles vão pesquisar e aprofundar nisso? Entendeu? você não pode ter patente de algo que já existe, mas ainda algo fisiológico. Então, tudo que existe no nosso corpo, tudo que já existe, não é que a gente não conheça. Muitas vezes a indústria até conhece, ele não divulga porque não há interesse Uhum. realmente nesse sentido. E muitas pessoas, muito estudiosas, interessadas em bom coração, às vezes não conhecem de fato. Então, é simplesmente por falta de ter tido essa janela aberta. E assim como eu sempre fui uma pessoa legal, estudiosa, né, como alguns amigos falaram já, nunca imaginei você lá, falando de maneira depreciando um pouco a situação. Porém, sempre fui muito estudiosa e quando encontrei a medicina integrativa fez todo sentido. Né? Então, assim, não duvidei, eu me questionei por que nos meus livros de farmacologia não tinha isso. E eu fui pegar todos os livros de farmacologia, rever, não é possível que eu não ouvi, não é possível que passou. E realmente percebi que existe todo um jogo ali no meio, mas graças a Deus, hoje em dia, através das lives, através da comunicação mais aberta, através das mídias, a gente está conseguindo levar isso a ser mais aceitável. Então, só para você ter uma noção, antes da pandemia, falar de vitamina E, vitamina D, desculpa, era quase que, né? Ninguém falava, né? Não, Inexistente. não, eu era um demônio, uma bruxa, né? Queria caçar meu CRM, um absurdo, passar vitamina D, não precisa, você vai morrer, são coisas que meus pacientes ouviram, entendeu? E era Hoje até a bem assim. Sociedade Brasileira de Pediatria já indica para a criança, né? Hoje a sociedade já indica, assim, eu brinco e falo que o que, mas se tudo tem um lado bom e um lado ruim. Um lado bom dessa história toda foi a aceitação assim, não tem como negar a importância de uma vitamina D, C, zinco, né, melatonina para a imunidade. Hoje isso aí está indiscutível, inegociável. Agora hoje, graças a Deus, a maioria dos médicos já se importam, já pedem na sua rotina, médicos que não têm essa visão integrativa, e isso é fantástico. Acho que o mais gostoso aí do curso é você saber realmente, por exemplo, você ter a oportunidade de ter uma aula especificamente e entender por que que esse 25-HD colecalciferol, né, que é Aham, denominado então a vitamina vitamina D, D. é tão importante. Ou seja, não é porque medicina, eu me preocupa muito quando a gente banaliza a coisa de achar que todo mundo tem que usar a mesma coisa e vitamina D vai fazer bem para todo mundo. E você tem a oportunidade de entender uma base bioquímica, de entender que ali tem que ter uma dosagem para hormônio, que tem, né, uma indicação, existe também uma contraindicação. Você parar um determinado momento da sua carreira, estudar e ver isso, você vai fazer isso de uma forma muito mais elegante, você vai fazer isso de uma forma muito mais segura, né, do que simplesmente ficar aprendendo de orelhada, né, porque hoje o pessoal está tendo curso de medicina no Instagram, né, acha que ouviu alguém falando, acha importante. Eu acho muito importante tudo que a gente fala aqui ser checado, ser estudado, ser avaliado, Aham. né, a gente tem, medicina é uma coisa muito séria, tratar o ser humano é uma coisa muito séria. Então, eu acho que o curso nos traz muito essa possibilidade. Dentro daquela pergunta que você disse, por que que o curso tradicional, por que que a medicina integrativa não é tão divulgada e às vezes existe uma resistência, dentro do currículo da formação americana, Rockefeller, em um determinado momento, lá no início do século XIX, ele, ele escolheu, eu não me lembro o nome
de quem trabalhou para ele nas faculdades americanas. E ele determinou o que que poderia, o que que funcionava, o que que não funcionava. E como ele era o dono do petróleo, o dono da pílula, do remédio, ele falou: isso aqui eu não quero saber, isso aqui não quero saber de ninguém falando sobre determinados assuntos. Entendeu? Eu não quero saber disso, porque isso não Aham, vai. não vai Isso de alguma mudar. forma. Aí é o viés da doença remédio, né? Isso aqui não vai mudar, não vai trazer lucro para a gente. Então nós não vamos estudar isso aqui mais. Tirou tudo isso aí da faculdade, das faculdades, estabeleceu como norma que ninguém ia tocar naquele assunto. E quem falasse sobre aquilo era picareta. Ou seja, você não pode estudar. Se você estudar, você é picareta. Entendeu? E aí que eu Infelizmente, acho né? que estudar sempre é muito bom. E você ir de encontro a uma verdade, né? E quanto mais a gente aproxima da verdade, eu acho que você quer saber como você sabe que você está indo de encontro à verdade. A hora que você vê que o seu tratamento está sendo bem feito, bem realizado, e Você as está tendo pessoas das quais resultado, né? você está cuidando, está tendo resultado. Uhum. É isso que eu ia até perguntar, né? Assim, na prática, no dia a dia de vocês, né? Como que vocês aplicam todo esse conhecimento aí? Como que vocês conseguem perceber esses resultados, né? Através da melhora dos pacientes, não sendo feita apenas com os tratamentos anteriores que vocês utilizavam, seria isso? Assim, o resultado é claro, né? Então, se em algum momento eu consigo diminuir as doses dos antipertensivos, diminuir tudo isso, né? O resultado é evidente, claro que está melhorando, né? Se eu estou precisando menos de medicamento, estou controlando a dor, estou controlando a falta de ar, estou controlando a fadiga, estou deixando a pessoa ativa, ganhando músculo, perdendo gordura, então melhorando Isso. os exames, marcadores inflamatórios. Então, assim, o fato é que tem como sim se mostrar não somente na percepção sutil e subjetiva, senão com marcadores de medição precisa que a gente consegue realmente melhorar a saúde das pessoas, né? Então, de pacientes que não conseguiam dar 3, 4 passos por falta de ar, e hoje eles correm, andam de Uhum. bicicleta, andam a cavalo. Então, assim, claro que melhorou, né? Então, a gente consegue hoje, às vezes, resultados que era um sonho, sempre foi um sonho, e que às vezes até é difícil acreditar, né? De você estar vendo, para mim, fala que eu vivo milagres todos os dias, e não importa quantas vezes eu vejo, eu sempre me emociono, não tem como não se alegrar com o que a gente está vendo, né, com essas mudanças, né? Falar assim, ó, Dani, lembra que não conseguia dar 3 passos, agora olha que eu ando de bicicleta, assim. São essas histórias que nos movimentam e certamente, né, a da mortalidade melhora de parâmetros de sangue, de exames de sangue. Então, tem muitas pessoas pensando que a medicina integrativa não é algo sério e que não mensura, né, que não tem uma mensuração adequada de marcadores clássicos, como o Eduardo falou, cisteína, PCR, imunogênio. Claro que a gente mente, claro que a gente usa, só que a gente também usa outras ferramentas, né? Que Uhum. quem disse que todo mundo pode comer tudo? Né? Lamentavelmente não é assim. Tem mais Às vezes opções, são né? tem questões genéticas. Então, a gente pode comer, né, o que a minha genética suporta, o que a minha genética metaboliza, o que o meu corpo permite. Então, às vezes, temos que recorrer a exames genéticos para poder entender melhor como que eu vou fazer a epigenética. Né? Como Uhum. que eu vou modular o ambiente, toda a situação para trazer uma melhora significativa, contínua e perseverante no Exato. paciente, se a gente não conhece qual é a origem, por que que ele chegou a esse ponto. E às vezes são hábitos, sim, mas às vezes são fatores genéticos. E quando a gente entende qual é o erro genético, a gente consegue muito mais facilmente fazer uma epigenética, mudar o ambiente, mudar tudo para ele ter o seu melhor resultado, conseguir a sua melhor performance física e emocional. Não é isso, Não Bom? é, não é só tratar Isso. sintoma, né? Descobrir a causa, né? E eu particularmente também vejo que, antes de mais nada, a medicina integrativa, ela auxilia muito o médico a não só a tratar
com um outro ângulo, uma outra perspectiva, mas a gente também deixa de fazer muito heterogeneia, né? Primo non nocere, que é uma frase em latim que, antes de mais nada, né, a gente não deve lesar o paciente, a gente não deve Uhum. machucar o paciente. Então, eu acho que quanto mais você estuda e adquire conhecimento, mais você tem a oportunidade, com simples medidas, de evitar determinadas lesões, de evitar determinadas, igual a doutora Odalis está falando, determinadas doses que não são necessárias, ou que, pelo simples fato de você ter atuado em ajudar o seu paciente a emagrecer, ganhar músculo, você vê isso na sua prática, e isso está comprovado cientificamente também na medicina tradicional, da redução de antipertensivo, da redução de várias medicações, entendeu? Porque não é só você ficar lá esperando o paciente doente chegar e ficar dando remédio. Então, a Uhum. medicina integrativa, na minha prática diária, me ajuda muito nisso, de entender que tem muita coisa que deve ser feita antes de se chegar no remédio. Hoje eu não atuo praticamente, eu não atuo exclusivamente na medicina integrativa, mas eu consigo, com a medicina integrativa, diminuir muito o remédio, deixar de fazer determinadas situações que até então eu achava normal, de eu atuar no meu paciente, deixar ele saudável, muitas vezes sem precisar de um medicamento, de tratar uma sarcopenia adequadamente, de desinflamar ele, de regular, né, melhor a questão de um estresse oxidativo, de ter essa visão mais ampla e integrada do paciente. E às vezes não é que a gente deixou de amar a medicina, aquela, os primórdios que a gente aprendeu na faculdade. Não, eu tenho uma noção, uma certeza total que aquilo foi uma base, foi importante, foi ótimo. Meus professores me deram o melhor que eles tinham para me dar, foi ótimo. Mas que existem outras ferramentas. Não é que assim, pô, Dali Isso. nunca vai passar um antipertensivo. Claro que vou passar, gente. Eu nunca vai usar um anticoagulante. Claro que vou usar. Não é para ser Mas 8 ou 80, né? não Hum. existe, assim, lógico que se eu tiver uma opção que tenha menos efeito colateral, que tenha um Exato. ótimo resultado Hum. naquela situação, eu vou preferir aquela opção. Mas há Hum. momentos que a gente vai precisar recorrer à coisa toda que a gente já conhece. E, assim, Sim. não é que é outra medicina, nada mais é que é algo que acrescenta para te dar mais ferramentas, né? É que a Ferramentas doutora terapêuticas É o para que a doutora resolver Clarissa aquele. fala sempre, né? Que a medicina não precisa de ter um adjetivo, né? Então não precisa se falar, é a medicina integrativa. Não, é praticar a medicina, né? Literalmente na palavra. É, Hum. bom, gente. Nosso tempo está terminando aqui, né? O nosso bate-papo é para ser bem rapidinho mesmo, de meia hora, já passamos alguns minutos. E eu queria, para a gente finalizar, que vocês deixassem aí, cada um deixasse a sua mensagem, né, para quem está nos assistindo, os profissionais de saúde, que pensam, né, em fazer uma formação dessa, para vocês contarem para eles qual foi o maior ganho de vocês, né, e por que eles deveriam também estar aqui e buscando esse conhecimento. Bom, o meu maior ganho foi, antes de mais nada, conhecer excelentes profissionais, extremamente dedicados à boa medicina. Como diz aí o meu querido amigo, professor Dr. Eugênio, né, com humildade vencer o véu da ignorância, né, buscar a verdade, o conhecimento sempre, ter tido essa oportunidade de entender que a gente sabe pouco, a gente tem que estar sempre estudando muito, que ninguém sabe tudo que não possa aprender Uhum. algo todos os dias. E realmente a coisa mais prazerosa do mundo é você pensar no seu paciente como um todo, aquilo que o Darius falou no início. Hoje eu não vou ver só o coração. Eu faço questão, eu já tinha isso um pouco na minha prática, eu tinha a questão da cardiogeriatria, mas eu pude, com a medicina integrativa, de entender que o intestino tem sua importância e está muito integrado com a questão, né, coração, cérebro. Então, o músculo, eu vi que cada órgão, a boca, tem uma importância muito grande
e que todas elas devem ter uma atenção Vai muito ser grande. E o ligado. curso proporciona isso, de uma forma bonita, de uma forma bem estudada, e a oportunidade de trazer isso para a sua prática no dia a dia é maravilhoso. Muito bom. Certeza. Assim, por que que você, médico, que está nos vendo aí, se você já estudou alguma pós-graduação, já fez alguma coisa nessa área, e se você não fez nada, está sempre na medicina tradicional e escutou alguma coisa e falou assim, deixa eu dar uma olhada aqui por isso. Nem seja você que já sabe alguma coisa ou aquele que você está começando, por que que tem que estar aqui? Porque o ser humano anda em grupo. Nós somos seres de grupos, nós somos seres sociais. E é muito, muito importante andar do lado daquele que pensa igual a você, que busca o bem, que busca o bem-estar, que tem uma boa raciocínio e pesquisa, entendeu? Então, fazer parte desse grupo de alunos, ex-alunos da pós-graduação de medicina integrativa da UniUV, faz isso. Tem reuniões anuais, tem encontros. Você não se sente uma andorinha voando sozinha. Você sabe que existe um grupo forte, sério, de pessoas estudiosas que estão do teu lado, estão com você, andando com você juntos, que têm a mesma bússola, o mesmo caminho, o mesmo destino que fazer o bem. E o mais importante, poder compartilhar e continuar esse movimento. Tudo que nasce diferente no início sempre é ridicularizado, depois é combatido e depois é aceito. Então, estamos nesse processo e ter um apoio na hora que alguém ridiculariza você é importante. Ter um apoio na hora que alguém te agride, te combate, te denigra. É importante ter alguém e falar, não, gente, vamos ter paciência, vamos ter calma, a verdade fala mais alto, vai dar certo no final, eu tenho meus amigos, eu não estou louco, eu não estou maluco. Sim, existe uma medicina realmente que pode olhar para todos os lados, que me faz estudar, que me dá vontade de continuar a ler, que não me decepcionou, que eu sei que continuo a crescer e a fazer o bem. Então, se você está aí nos ouvindo, vem fazer parte desse grupo, que você vai ser bem acolhido, bem recebido e andaremos juntos, como esse É isso grupo aí. forte que a gente ainda consegue, pensa chegar muito, muito longe. Isso aí. Bom, eu quero agradecer vocês dois, doutor Odales, doutor Eduardo. Muito obrigada pelo o tempo de vocês aqui. A doutora Clarissa está junto aí com o doutor Eugênio, também pediu para agradecer aqui nos comentários. Mais uma vez, ela não pôde estar aqui hoje. Quero deixar o site, Pós-Medicina Integrativa, para quem quiser saber mais informações, conhecer mais sobre a ementa, sobre os professores, sobre as datas das aulas, está tudo lá no nosso site. E, mais uma vez, agradecer vocês aí pelo tempo de dedicação, de estar aqui, podendo contribuir, como a doutora Clarissa sempre fala, um momento de contribuição, e de poder passar aí para outros colegas, para que eles também possam vir fazer parte desse grupo e buscar conhecimento também, tá? Tá ótimo. Um prazer estar com você, Eduardo. Prazer. Prazer, Eduardo. Obrigado, Ana. Um Tchau, beijo. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, tá? Até a próxima. Até Tchau, a tchau. Obrigado, doutor próxima. Eugênio. Obrigado, doutora Clarissa. Doutora Obrigado, Eugênia, doutora gente. Clarice. Saudade de vocês, senti sua falta. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.